O que você faria se, de repente, o mundo se virasse contra você? Não com pequenas frustrações do dia a dia, mas com uma avalanche capaz de esmagar até os mais fortes. O olhar frio da perda, o silêncio cruel da solidão, a notícia que corta a alma como uma lâmina invisível. Você conseguiria permanecer calmo? Ou sucumbiria ao desespero, implorando por um alívio que nunca virá? Os estoicos acreditavam que o verdadeiro teste do ser humano não está nos momentos de conforto, mas na brutalidade da vida. Não é quando tudo dá certo que descobrimos quem somos, mas quando o caos bate à porta sem pedir licença. Imagine-se de pé, sozinho, enquanto tudo desmorona. Amigos desaparecem. O futuro parece incerto e o medo domina cada respiração. O que restaria de você? Muitos se entregam, gritam, choram, amaldiçoam o destino. Outros tentam resistir, mas se quebram por dentro. Mas havia aqueles, raros, que olhavam para o mesmo abismo e permaneciam em silêncio. Não porque não sentiam dor, mas porque escolheram não se tornar escravos dela. Esse é o primeiro choque da filosofia estoica. Você não controla o que acontece fora de você. Nunca controlou, nunca controlará. Mas há algo que ninguém pode arrancar, mesmo que tirem tudo: a sua decisão de não se entregar ao pânico. Essa decisão é a fronteira entre a ruína e a calma. Parece impossível? Talvez. Mas os antigos garantiam: no instante em que você perceber que a sua mente é a última fortaleza que resta, começará a enxergar a calma como uma arma, não como um luxo. Porque quem domina a si mesmo, domina até a tempestade. A questão é, quando a vida o colocar contra a parede, você vai lutar em vão contra aquilo que não pode mudar? Ou vai erguer-se em silêncio, frio e firme, aceitando a realidade sem se deixar devorar por ela? Esse é o início de uma jornada incômoda, mas necessária. O caminho onde descobriremos que a calma não é uma fuga, mas um confronto direto com a verdade. E se você deseja caminhar comigo por esse território sombrio, desvendando os segredos que os antigos guardavam, lembre-se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem sombria e reflexiva pelo que realmente importa na vida. Imagina a cena. A noite é pesada e você caminha sozinho por uma rua deserta. Um barulho inesperado corta o silêncio. O coração dispara. O corpo quer correr, mas algo dentro de você hesita. Nesse instante, percebe como é fácil perder o controle, como a mente se torna refém das próprias reações. O medo, quando não é domado, governa. E quando governa, destrói. Os estoicos viam esses momentos de tensão como laboratórios da alma. Para eles, a vida não é uma sequência de dias tranquilos, mas um campo de treinamento brutal onde cada emoção descontrolada é uma fraqueza exposta. O inimigo não está fora. O inimigo sempre esteve dentro. Pense em quantas vezes você já explodiu de raiva por algo pequeno. Quantas noites foram roubadas pela ansiedade de um futuro que nem sequer chegou. Quantas vezes a mente te fez refém, criando cenários piores do que a realidade jamais poderia oferecer. Isso é viver como prisioneiro, não da vida, mas de si mesmo. Mas os sábios diziam: o homem se perturba não pelas coisas em si, mas pela visão que tem delas. Essa frase ecoa como um golpe seco, porque significa que não foi um insulto que te destruiu, mas a importância que você deu a ele. Não foi a perda que te quebrou, mas a maneira como você decidiu interpretá-la. A calma, então, não é ausência de emoção. É domínio. É erguer-se como um comandante diante de um campo de batalha, observando o caos, mas sem se tornar parte dele. É resistir à primeira reação instintiva, o grito, o desespero, o colapso, e escolher a resposta fria, calculada, consciente. Mas aqui nasce o dilema. Se é tão simples, por que a maioria falha?
porque mesmo conhecendo a teoria, sucumbimos na prática. Talvez porque, no fundo, amamos nossas próprias correntes. Amamos o drama, o excesso, a fuga. E esquecer que a calma exige disciplina é abrir as portas do coração para o inimigo mais feroz, nós mesmos. Então pergunto a você, o que aconteceria se no próximo momento de caos, em vez de se deixar arrastar pelo instinto, você apenas respirasse e se encarasse a tempestade não como ameaça, mas como teste? Esse é o segundo passo que nos leva mais fundo no pensamento estoico, mas o verdadeiro abismo ainda está à frente, porque há algo ainda mais perturbador do que aceitar o que não podemos controlar, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a dor. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Há algo mais desconfortável do que perder o que você ama, perceber que você nunca teve o controle sobre isso. Essa é a ferida que os estoicos forçavam a mente a encarar. Você não controla a fidelidade de quem caminha ao seu lado. Não controla o destino que arranca pessoas de sua vida sem aviso. Não controla o tempo, que corrói lentamente tudo o que você chama de seu. A primeira reação é revolta. O coração quer resistir, a mente quer gritar contra o inevitável. Mas quanto mais luta contra o que não pode ser mudado, mais se despedaça. É como socar as ondas do mar. Quanto mais força você aplica, mais rápido se afoga. E aqui surge o ensinamento que muitos considerariam cruel. Aceite. Aceite a perda. Aceite o inesperado. Aceite o destino. Não como quem se rende, mas como quem recusa desperdiçar energia contra o que está além da sua vontade. A calma verdadeira não nasce da luta contra o inevitável, mas da aceitação lúcida de que tudo que vem pode ir embora. Isso não significa frieza sem alma, nem indiferença diante do amor ou da dor. Significa honrar aquilo que você tem hoje, sabendo que pode desaparecer amanhã. Significa abraçar sem se apegar, viver sem se iludir, existir sem mendigar garantias. Imagine-se em frente a uma chama. Você pode estender as mãos e aquecer-se, mas se tentar segurá-la, se apegar ao fogo, inevitavelmente se queimará. Assim é a vida, feita de instantes que você pode viver plenamente, mas nunca possuir de verdade. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amar o destino. Não apenas tolerar o que acontece, mas abraçar como parte da sua caminhada. Porque até a perda tem um papel. Até a dor é um mestre. Até o silêncio do que se foi pode ensinar. Mas essa aceitação tem um preço. Ela exige matar a ilusão mais confortável que já alimentamos, a ideia de que o mundo nos deve alguma coisa, que a vida deveria ser justa, que os outros deveriam permanecer, que o tempo deveria ter piedade. Será que você teria coragem de abrir mão dessas ilusões, de viver sabendo que nada é garantido? Ou preferiria continuar preso ao auto-engano que adia a dor, mas a torna 1000 vezes mais devastadora quando chega? Essa é a virada que separa os fracos dos fortes. Quem aceita, encontra calma. Quem resiste, carrega correntes invisíveis que o arrastam para o fundo. Mas o que significa, na prática, viver com essa aceitação sem se tornar frio e vazio? Como transformar essa filosofia em algo que realmente muda suas reações diante do caos? É isso que queremos descobrir na próxima parte. Aceitar o destino não é um ato teórico. É um exercício diário, quase um treinamento de guerra. Os estoicos se preparavam como soldados da alma, porque sabiam que o inimigo mais feroz não era o outro, nem a vida em si, mas as próprias emoções quando desgovernadas. Pense em uma discussão comum. Alguém te provoca, lança palavras afiadas, tentando arrastar você para o chão da raiva. O instinto grita, responder no mesmo tom, devolver o golpe, provar força. Mas nesse instante, você já perdeu. Perdeu porque entregou sua mente a outro. Sua calma agora pertence a ele. O estoico, nesse mesmo cenário, faz o contrário. Ele percebe o veneno na provocação, mas não ingere.
Ele olha para o ofensor como quem observa uma criança em fúria, não com desprezo, mas com clareza, e em silêncio decide não se tornar refém. Essa calma não é covardia, é domínio, é escolher não ser manipulado pelo caos alheio. Outro exemplo, a perda inesperada. A notícia que chega e arranca de você algo ou alguém que parecia inamovível. O comum se desespera, se quebra, se arrasta pelas memórias como se pudesse reverter o irreversível. O estoico respira fundo. Chora, sim, porque não é de pedra, mas ao chorar, lembra-se: eu nunca possuí, eu apenas tive por um tempo, e agora esse tempo acabou. O luto existe, mas não domina. A dor existe, mas não sequestra a mente. Esse treinamento, no entanto, não acontece na hora da crise. A calma estoica não nasce no fogo, nasce antes dele, nas pequenas práticas diárias, ao suportar o desconforto sem reclamar, ao imaginar as perdas antes que cheguem, para que a mente não seja pega de surpresa, ao repetir a si mesmo todos os dias: isso também pode ser tirado de mim. Sombrio? Sim, mas libertador, porque quando você se habitua a perder na imaginação, a perda real já não te destrói. Quando você pratica o silêncio diante de pequenas provocações, os grandes insultos já não te tiram o eixo. Quando você se prepara para a morte, a vida finalmente deixa de te assustar. Esse é o campo de treinamento estoico. Viver cada instante como se fosse o último e cada perda como se já tivesse sido prevista. Não é pessimismo, é coragem. É uma armadura invisível que transforma até a tragédia em terreno fértil para a serenidade. Mas, e se eu te dissesse que até a própria dor pode se tornar aliada? Que aquilo que hoje você chama de sofrimento pode ser usado como combustível para a calma mais inquebrável? É essa revelação sombria que vamos explorar na próxima parte. A maioria das pessoas enxerga a dor como um inimigo a ser derrotado, uma sombra a ser evitada a qualquer custo. Fogem dela, anestesiam-se, inventam distrações, consomem ilusões. Mas os estoicos enxergavam algo que poucos têm coragem de admitir. A dor não é inimiga, ela é mestra. Imagine uma lâmina forjando aço. O fogo não destrói o metal, o fortalece. O calor não anula sua essência, apenas o purifica. Assim também é a dor. Sem ela, não há disciplina. Sem ela, não há clareza. Sem ela, não há força. E aqui está a verdade sombria. Cada lágrima que você já derramou carregava em si a semente da calma. Cada perda poderia ter sido um portal para a serenidade. Cada humilhação, um treinamento para a resiliência. Mas a maioria não aprende porque resiste, porque amaldiçoa a dor em vez de ouvi-la. Os estoicos ensinavam a acolher o sofrimento como um visitante inevitável, não para venerá-lo, mas para extrair dele sua lição. Quando a vida te coloca de joelhos, a dor está dizendo: veja, você não controla nada além da sua mente. E se neste instante você consegue respirar, observar e não se afogar, você já venceu. Pense nas cicatrizes que carrega. Cada uma é uma marca de guerra, prova de que você suportou aquilo que acreditava insuportável. Você ainda está aqui, ainda respira, ainda caminha. E isso significa que a dor, por mais devastadora que tenha parecido, nunca teve poder total sobre você. Ele testou, mas você sobreviveu. O segredo está em inverter o olhar. Não pergunte por que eu sofri, pergunte o que isso me ensinou. Não diga isso acabou comigo, mas sim isso me mostrou do que sou feito. Porque a dor, quando bem usada, não destrói, ela esculpe. Mas há um perigo oculto. A dor pode ser mestra ou carrasco. Tudo depende de como você a recebe. Quem a rejeita, a transforma em prisão. Quem a acolhe, a transforma em arma. E é nessa escolha silenciosa, feita no coração de cada crise, que se decide quem será quebrado e quem será fortalecido. Então, reflita.
E se a dor que você carrega hoje não fosse um peso, mas um guia? E se cada golpe fosse apenas mais uma camada de aço em sua mente? Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse paradoxo. Como transformar até os piores sofrimentos em combustível para a calma inabalável. E se eu te dissesse que cada dificuldade é uma ferramenta secreta entregue pelo destino para moldar sua mente? A maioria amaldiçoa os obstáculos, desejando uma estrada lisa, sem pedras. Mas os estoicos sabiam, o terreno plano não cria guerreiros. É a subida íngreme que fortalece as pernas. É a tempestade que treina o marinheiro. É a dor que disciplina a alma. Imagine um homem que nunca enfrentou perdas. Ele acredita ser forte, mas sua força é feita de vidro. Ao menor golpe, se despedaça. Agora pense em outro, que sofreu rejeição, fracasso, solidão. A cada golpe, construiu cicatrizes invisíveis. A cada queda, aprendeu a se levantar em silêncio. Qual dos dois você acha que permanecerá calmo quando o caos chegar? O segredo está em inverter o olhar sobre os desafios. Não perguntar por que isso aconteceu comigo, mas o que posso construir a partir disso. A raiva pode se tornar paciência. O medo pode se transformar em vigilância. A perda pode gerar desapego. Cada crise é uma matéria-prima bruta que, se usada com sabedoria, se transforma em poder. Mas para isso é preciso treinar. Não esperar o caos, mas praticar a calma no cotidiano. Quando algo pequeno irrita, veja como ensaio. Quando alguém te provoca, use como teste. Quando a vida atrasa seus planos, enxergue como aula. É assim que se forja a mente. Não apenas sobrevivendo às grandes guerras, mas vencendo batalhas invisíveis todos os dias. Os estoicos tinham um exercício sombrio chamado premeditatio malorum. Imaginar de antemão tudo que pode dar errado. Não para viver em pessimismo, mas para que, quando a tragédia realmente viesse, a mente não fosse pega de surpresa. Ao ensaiar a perda, tornavam-se imunes ao choque dela. Ao prever a dor, tornavam-se frios diante do inevitável. Você consegue sentir o peso desse pensamento? A calma estoica não é um presente, é uma construção. Tijolo após tijolo, dia após dia, crise após crise. Cada dificuldade um degrau, cada golpe uma oportunidade. Mas aqui surge a virada. E se a vida não estivesse apenas te testando, mas te moldando para algo maior? E se cada dor fosse não um castigo, mas uma preparação? Essa é a pergunta que nos leva à próxima parte, onde mergulharemos no abismo daquilo que parece injusto, mas talvez seja exatamente o que você precisava enfrentar. Poucas coisas nos destroem tanto quanto a sensação de injustiça. Ver alguém trapacear e vencer, ser acusado daquilo que nunca fez, sentir o peso do mundo esmagando você enquanto outros caminham livres, sorrindo. É nesses momentos que a alma grita: isso não é justo. Mas os estoicos olhavam para a vida com um olhar mais frio. Para eles, justiça ou injustiça são apenas percepções humanas, limitadas, frágeis. O universo não se curva às nossas expectativas. O destino não pede desculpas. E esperar que o mundo seja justo é como esperar que o mar devolva cada gota que tomou de você. Isso parece cruel, e é, mas também liberta. Porque quando você deixa de exigir que a realidade obedeça às suas regras, você finalmente para de ser escravo dela. Você entende que não está aqui para controlar o tabuleiro, mas para dominar sua própria mente, diante das jogadas que não pediu. Imagine ser traído por alguém em quem confiava cegamente. O comum se destrói, perde noites em prantos, jura vingança. O estoico sente a dor, sim, mas ao mesmo tempo observa. Ele diz a si mesmo: eu não controlava a lealdade dele, mas controlo a minha reação. E nesse instante, o que parecia derrota se transforma em vitória silenciosa. Pensa em uma tragédia, a morte repentina de alguém querido. O coração quer se revoltar, o grito rasga por dentro.
Mas o estoico, mesmo em lágrimas, lembra: a vida me foi emprestada, não dada. E tudo o que é emprestado, cedo ou tarde, deve ser devolvido. Essa aceitação não mata a dor, mas a coloca em seu devido lugar. A transforma em mestra, não em tirana. A pergunta incômoda é: será que até as maiores injustiças têm utilidade? Será que cada perda, cada golpe, cada traição está, na verdade, moldando você para algo que ainda não consegue ver? Os estoicos diriam que sim, porque a vida não erra o alvo. Tudo o que acontece, acontece como deveria, não para seu prazer, mas para seu crescimento. A calma surge quando você para de exigir respostas e começa a usar cada acontecimento como tijolo para a fortaleza interna. Mas há um segredo ainda mais profundo. E se o verdadeiro inimigo nunca foi a tragédia em si, mas a forma como você a interpreta? E se mudar a lente significasse mudar completamente o peso daquilo que te acontece? É essa virada que vamos explorar na próxima parte. Você já reparou que duas pessoas podem viver a mesma tragédia, mas reagirem de formas opostas? Uma se despedaça, mergulha no desespero, nunca mais se levanta. A outra sofre, sim, mas encontra força no meio da ruína, levanta-se mais firme, mais clara, mais calma. O que as diferencia? Não é a dor em si, é a interpretação que dão a ela. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas o juízo que fazemos delas. Essa é talvez a frase mais perturbadora do estoicismo, porque significa que o sofrimento não nasce do acontecimento, mas do significado que você lhe atribui. Uma traição pode ser vista como destruição ou como libertação. Uma perda pode ser entendida como fim ou como início. Uma queda pode ser interpretada como derrota ou como lição. O evento é neutro, é a mente que pinta de cores sombrias ou luminosas. Mas aqui está a virada mais sombria. Se a mente é capaz de criar tormentos, também é capaz de destruí-los. E se você aprender a mudar a interpretação, você pode transformar qualquer tragédia em combustível para a calma. Imagine estar diante da falência. Tudo se foi. O comum diria: sou um fracasso. O estoico diria: fui libertado do peso que me prendia. Agora posso recomeçar. Imagine ser deixado por alguém que jurou amor eterno. O comum gritaria: nunca mais serei feliz. O estoico pensaria: nada me pertence. E se alguém se foi, era porque não estava destinado a permanecer. Esse poder não torna a vida menos dura. A dor continua existindo. Mas o impacto dela sobre você se torna diferente. É como estar em alto mar. As ondas continuam batendo. Mas se você aprende a navegar, elas já não te afogam. A calma, então, não é negação, é leitura. É mudar a narrativa dentro da mente para não ser destruído por ela. É escolher enxergar utilidade no que parece ruína. É olhar para a própria tragédia e dizer: eu decido o que isso significa. Mas aqui nasce uma dúvida profunda. Será que é possível treinar a mente a ponto de manter esse domínio em qualquer situação? Será que é possível não apenas suportar o caos, mas usá-lo como ferramenta constante de crescimento? É essa disciplina, extrema e quase inacreditável, que vamos explorar na próxima parte. Treinar a mente é como forjar o aço. Precisa de fogo, pressão e repetição. Nenhum estoico nasceu pronto. Eles construíram sua força no dia a dia, enfrentando o que a vida colocava no caminho e usando cada dor como academia da alma. Sêneca dizia que devemos praticar a dificuldade antes que ela chegue, dormir em uma cama simples quando temos luxo disponível, comer pouco quando há fartura, rejeitar o supérfluo para lembrar que nada disso nos define. Não se trata de masoquismo, trata-se de preparação, porque quando a adversidade realmente chega, ela já não nos pega de surpresa. Imagine acordar todos os dias sabendo que tudo que você ama pode ser tirado a qualquer instante. Parece cruel, mas é libertador, porque quando a perda acontece, você já treinou sua mente para aceitar, você já ensaiou o desapego.
você já entendeu que nada do que possui é eterno. O treinamento mental estoico não é feito em silêncio confortável, mas no confronto direto com a realidade. É olhar para a raiva e escolher não ser escravo dela. É sentir a dor e decidir não amplificá-la com pensamentos destrutivos. É enfrentar a perda e não permitir que ela roube sua essência. Essa disciplina não é um escudo frio, mas uma chama controlada. A mente treinada não elimina as emoções, mas as domina. Não rejeita a vida, mas a compreende em sua totalidade. Luz e sombra, alegria e tragédia. E quanto mais você se treina, mais percebe que a calma não é uma reação automática, mas uma escolha consciente. Um ato de coragem, um ato de poder. Mas aqui surge o ponto decisivo. Se a mente é capaz de ser treinada, como manter esse estado diante dos maiores choques, das maiores tempestades, quando tudo parece perdido? É nessa última virada que vamos chegar, onde a calma se transforma em arma e a mente encontra sua verdadeira liberdade. Chegamos ao ponto em que a mente se torna um campo de batalha, mas você não luta mais contra o mundo. Agora, você luta contra si mesmo. Ou melhor, já venceu a si mesmo. Cada golpe da vida, cada perda, cada traição, cada medo, nada disso tem poder sobre você, porque você aprendeu a dominar a única coisa que realmente importa: a sua reação. Imagine estar no olho de uma tempestade. Ventos cortantes, relâmpagos iluminando o céu escuro, chuva torrencial. O comum corre, se esconde, se desespera. O estoico permanece em pé, respirando, observando, absorvendo a violência do mundo sem se deixar tocar por ela. Porque a calma que você construiu não é passiva, é ativa, é uma arma invisível, silenciosa, quase assustadora para quem ainda é escravo das próprias emoções. A vida pode tentar te derrubar a qualquer instante, e tentará, mas a mente treinada não se dobra. Ela observa, interpreta, transforma o caos em clareza. Ela vê cada adversidade como teste, cada dor como lição, cada perda como oportunidade de crescimento. Nada externo tem o poder de abalar o ser que domina a si mesmo. Essa é a última lição dos antigos sábios. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em não ser controlado por ele. A serenidade não nasce do conforto, mas da coragem de encarar o inevitável, abraçar a dor, aceitar a perda e continuar respirando, pensando, agindo. E agora, você deve se perguntar: e se aplicasse isso na vida real? E se no próximo momento de crise, em vez de se afogar no pânico, escolhesse a calma como arma? Você perceberia que, mesmo no caos mais absoluto, ainda há um território inviolável: sua mente. Esse território é só seu. Ele não pode ser roubado, quebrado ou conquistado. Ele é a fortaleza que os estoicos construíram e que agora está ao seu alcance. Mas é preciso disciplina, prática e coragem para habitá-lo todos os dias. Se este mergulho na mente estoica te fez refletir, inscreva-se e continue caminhando conosco. Aqui você descobrirá que a liberdade não está nas circunstâncias, mas na forma como você as enfrenta. E lembre-se, a tempestade sempre vem, mas quem domina a própria mente permanece inabalável.